Oi, pessoal. Depois de um certo tempo sem gravar os meus vídeos comentários dos livros, eu retomo, né, deixando a preguiça de lado, né? Bom, não é que eu não li nesse período, na verdade eu li, né? O problema foi mesmo a preguiça. As pessoas que têm visto os meus vídeos percebem que, se não percebem, digo agora, que eu tenho um tema, né, de leitura. Eu não leio a esmo, né? Então, por exemplo, eu tinha colocado em mente que eu iria ler os clássicos, os gregos, né, começando. Então, a Ilíada, a Odisseia, depois eu li Virgílio, né, Eneida, e depois disso eu li tragédias, né, algumas tragédias gregas. Bom, espontaneamente, li também Heródoto, né, histórias de Heródoto, a Guerra do Peloponeso de Tucídides. Lendo essas duas obras, né, e eu já tinha lido as tragédias, eu lembrei de um livro do Nietzsche, né, o início da tragédia, a origem da tragédia no espírito da música. Então eu li também esse livro, devo fazer uma vídeo comentário sobre ele. E aí eu fiquei com uma coisa na cabeça, mas da onde vem, né? Qual é a origem da religião, né? Qual é a origem, né, desse pensamento religioso, né, que é tão arraigado em nós seres humanos? Bom, isso eu resolvi ler então um livro, já que eu estava ali na Grécia, um livro de um filósofo físico da Itália, que o livro se chama Anaximandro e o seu legado, né? Que ele basicamente defende que Anaximandro foi o primeiro cientista, né? Pelo modo de enxergar a realidade diferente dos outros, do seu tempo. Estamos ali no século VI, né, antes de Cristo. E, enfim, diferente das pessoas que viviam na época, que ainda eram ou pensavam mitologicamente. E no final do capítulo, no final do livro, ele tem um capítulo que ele se debruça sobre essa questão, né, de como é arraigado a visão religiosa, né, a visão mitológica de mundo, e cita 3 livros que tratam deste problema de como surgiu a religião, né? E 4, na verdade. Desses 4, que estava na bibliografia, eu li 2. Um é do Roy Rapaport, que é um antropólogo, morto já, por troco, que ele diz que a religião surge da linguagem, né? Que foi uma maneira que a evolução descobriu para evitar, por exemplo, os vícios de linguagem ou as interferências de linguagem, tipo, por exemplo, a mentira, né, que pode desagregar uma sociedade. A religião surgiu com o pensamento religioso e os rituais, então, para que plainasse esses defeitos, entre aspas, da linguagem, seja a mentira, né, e a linguagem como poder de decisão, ou seja, você com a linguagem descobre que uma coisa pode não ser, pode ser outra, você pode ter uma outra opção. Isso gera conflito na sociedade. Portanto, surge então o pensamento religioso para
coibir esses dois defeitos que surgiram com a linguagem. Enfim, depois eu li um outro que Julian Jaynes, que escreveu um livro que é A Derrubada da Mente Bicameral. Eu não sei porque em português, porque eu não encontrei em português, eu tive que ler em inglês, em italiano, desculpa. E nesse livro é um pouco controverso, porque o Julian Jaynes é um psicólogo cognitivo, e ele afirma que ali por volta de 1200 a.C., um pouco antes, mas ali nessa época, existiam homens que não tinham consciência, né? Que não refletiam, né? Tipo autômatos mesmo, tipo robôs. É um pouco controverso, só que eu tenho que dizer que não é um livro de ficção científica, é um livro científico, né? Ele embasa a sua teoria com fatos, com evidências, né, arqueológicas, com evidências em textos, né, como a Odisseia, como a Ilíada, em textos bíblicos como o Velho Testamento. Enfim, é um livro muito interessante e não me parece que fizeram tradução aqui no Brasil. Eu pelo menos desconheço. Bom, enfim, todo esse preâmbulo para chegar ao ponto que interessa, que é o livro que eu acabei de ler, né? Veja bem, é sempre naquela estrutura de interesse, né? Qual é a origem da religião. Na verdade, este livro aqui, né, ele fala da origem do pensamento simbólico, né, que tem a ver com a origem da religião. O autor é Alan Barnard. Infelizmente é em inglês, porque não consegui. É um livro do ano passado, portanto não tem ainda uma tradução em português, né? Alan Barnard, ele é um antropólogo social e ele ensina na Universidade de Joanesburgo, na África Austral, no sul da África. E aqui ele está preocupado com a origem, né, do pensamento simbólico, a gênese do pensamento simbólico. Então, qual é o objetivo do livro, né? O objetivo do livro, então, é que o autor, esse antropólogo, ele quer refletir sobre o surgimento da linguagem, né? O surgimento da religião, como eu disse. Ele está refletindo sobre o alvorecer da organização social. Depois vamos ver que tudo isso está imbricado um com o outro, né? Então, o que ele quer basicamente, ele quer responder a essas perguntas, né? A origem do pensamento simbólico, a origem da religião e a origem da organização social, né? Então, é claro que temos que ter em mente de que estamos tratando aqui dos hominídeos, dos primeiros hominídeos, né? Então, ele está trazendo para a reflexão o pensamento, a gênese, e, é claro, está dialogando com a arqueologia, com os restos arqueológicos, e refletindo, então, sobre os primeiros hominídeos. Estamos falando aqui do Homo rhodesensis, né? Estamos falando aqui do Homo heidelbergensis, do Homo neanderthalensis, do Homo sapiens sapiens. É disso que se trata. Então, e ele vai desenvolver algumas teses neste livro, né? Então, tudo relacionado a isso, toda esta preocupação central, que é
a gênese do pensamento simbólico. Então, uma das teses, uma das primeiras teses é que o surgimento do pensamento simbólico ele só foi possível par e passo, ou seja, concomitantemente, com uma sofisticação dos meios complexos de expressão linguística, né? Com os meios complexos ou seja, o pensamento simbólico ele só foi possível, né, o surgimento, ao mesmo tempo com uma complexidade da língua, né, da expressão linguística e o desenvolvimento do comportamento coletivo em sociedade, né? Então, se trata aqui de dizer, em outras palavras, que o pensamento simbólico surge de uma complexidade da língua, né, da estrutura linguística e gramatical, e em segundo ponto, tudo junto, claramente, é o que ele defende, com o desenvolvimento do ser coletivo, do homem em sociedade, né, das primeiras hordas primitivas de sociedade, e antes ainda da família, estamos falando do parentesco. Bom, uma outra tese é que uma data provável para essa origem do pensamento simbólico seria por volta de 130 mil há 30 mil anos atrás, né? Que ele afirma, e essa data realmente, o alvorecer do pensamento simbólico, então, foi antes da saída daquele pequeno grupo de hominídeos, né, dos quais somos todos descendentes, que saíram ali por volta de 60 mil antes de Cristo, 60 mil anos atrás, da sul da África, né, e migrou então para a Ásia, né, para a Europa, depois para a América. Então, quer dizer, ele defende a tese que o pensamento simbólico vai surgir antes dessa migração, né, também conhecido como gargalo populacional, né? Tem esse gargalo populacional por volta de 60 mil, que foi uma consequência da explosão, né, da ilha de Toba, né, ali na Polinésia, que fez com que houvesse uma mudança climática drástica e isso, por consequência, fez com que os homens tivessem que migrar procurando novos habitats. Bom, essas são duas teses. Uma outra tese, e de repente eu vou repetir, né, porque o livro tem uma estrutura, digamos que ele não é linear, né, no modo de escrever. Então, ele volta, ele vai, ele, na verdade, enche de exemplos, ele usa muito autores para argumentar, e isso acaba, segundo o meu ponto de vista, dificultando você peneirar as ideias principais. Enfim, ele vai usar alguns argumentos para defender a tese. Então, veja, um primeiro é que a cultura simbólica, então, ela tem origem na complexidade linguística, né, e na complexidade cultural, né, que advém dessa complexidade linguística. Então, a linguagem simbólica, ela é típica, né, ela é unicamente humana, né, porque tudo bem que os animais, eles podem até, principalmente os primatas, né, eles podem até ter uma linguagem simbólica, mas o ser humano é o único a fabricar metáforas, né, a pensar por metáforas, a criar metáforas. Então, ele vai usar ali para desenvolver essa ideia uma teoria que é uma teoria chama teoria das intencionalidades, né? A teoria da mente, vários níveis, digamos, de intencionalidade. Alguns autores defendem que, por exemplo,
primeiro nível de intencionalidade é própria a intencionalidade do animal, né? De demonstrar que quer alguma coisa através do corpo, através de ações, né, do corpo. Até o último nível, que é o quinto nível de intencionalidade, que é próprio à religião, né? É o nível maior de intencionalidade que lida ali já com alto grau de simbologia. Então, um segundo argumento do livro é que, como na Gênese, né, ali no início do pensamento simbólico, os seres humanos, antropóides, né, eles eram caçadores-coletores, né, ou seja, o meio ambiente, né, o meio natural de subsistência daqueles hominídeos era próprio de caçadores-coletores. Portanto, o autor, o Alan Barnard, ele vai usar até um certo limite, digamos, ele vai tomar como parâmetro de análise, né, para analisar aquele povo, aqueles hominídeos, né, ele vai usar como parâmetro de análise uma análise comparativa com certos grupos de caçadores-coletores atuais, né? Então a ideia é que, como no início, né, da nossa evolução nós éramos caçadores-coletores, certos parâmetros para compreendê-los podemos extrair, digamos, dos caçadores-coletores atuais. Então essa é uma tese que defende ele aqui. Bom, uma terceira ideia aqui é que, como muito simbólico, né, a religião, né, lá no início, a religião ela vai emergir junto com a sociedade. Então, se você perceber, ele aqui ele está indo contra tanto a teoria de James Frazer, né? James Frazer é um antropólogo escocês, morto, claro, né? Um antropólogo social que escreveu O Ramo de Ouro e que ali ele defende que a religião, né, é que dá origem à sociedade, né? Ou seja, o totemismo, né? Ou seja, o totemismo nada mais é do que você tomar um animal como totem e a partir deste animal define toda uma gama de relações estruturais que a sociedade se forma, baseado em que... Então, ele define, James Frazer aqui está dizendo que primeiro vem a religião, né, e depois a sociedade. Em contrapartida com Durkheim, né, porque Durkheim afirma que a sociedade é que estrutura a religião. Então, o Alan Barnard nega os dois e diz, na verdade, que na gênese do pensamento simbólico, a religião vai emergir junto com a sociedade, né, juntas, devido a mudanças no cérebro. Então, aqui a gente tem uma tríade, né, tem a evolução concomitantemente do cérebro, né, da sociedade e da religião, né? Então, essas mudanças no cérebro, né, da sociedade e na comunicação, na linguagem, como a gente já tinha falado, essas mudanças no cérebro, religião e sociedade, ela reflete na linguagem, né? Então, essas mudanças concomitantes vai se refletir na linguagem, tornando a linguagem mais complexa, né? Então, tanto complexa, vai tornar a linguagem mais complexa tanto na forma verbal, né, o falar, o narrar, né, porque para narrar você precisa de uma estrutura gramatical complexa, e nas formas não verbais, né? Em outras palavras, na arte, né, vai se tornar essa forma não verbal mais complexa também, a arte, a poesia,
né, e a mitologia. Então, ele dá um exemplo, e aí ele vai fazer a primeira análise comparativa com os povos coletores caçadores, né? Ele faz uma análise de certas sociedades caçadoras coletoras como a Naro, né? A Naro tem 126, por exemplo, é uma das mais... É uma sociedade que tem a mais complexa língua, né, das caçadoras-coletoras, com mais de 126 flexões de gênero, por exemplo. Né? E a sociedade San, que é a sociedade que ele estudou ali na África Austral, a sociedade Shu e a sociedade Innu. Né? São sociedades com uma estrutura gramatical muito complexa. E você vai perceber, e ele demonstra que existe nessa sociedade toda uma estrutura mitológica também muito complexa, né, que é refletido ali na mitologia, nos rituais complexos. Por outro lado, quase você tem o extremo da sociedade com uma complexidade muito grande de língua e mitologia. Por outro, você tem, por exemplo, a língua mandarim, né, que é uma das mais simples, digamos, né, e a sociedade Pirauã, sociedade tribal Pirauã, que é a mais simples de todas, ou seja, não existe uma estrutura gramatical, eles não têm uma mitologia, né, e eles não compreendem certos aspectos da realidade um pouco mais complexa, né, como as sociedades vizinhas com quem eles se relacionam. Eles não têm têm a língua, mas não têm uma escrita, não têm uma mitologia, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que, baseado nessa comparação, pode ser uma forma de comprovação de que a sociedade, a religião, uma língua complexa gera e evolui junto, né? E que dá origem depois ao pensamento simbólico. Muito bem. Aí tem uma outra ideia no livro, que é a questão da linguagem, né? Então, ele afirma que a linguagem, ela, com uma gramática complexa, ela vai usar, que usa metáforas, né? Que a metáfora que usa símbolos linguísticos, né? Vai ajudar então a construir a mitologia, né? O pensamento religioso e os rituais. Como? Uma linguagem mais complexa, né, é aquela utilizada para uma narrativa. Para você narrar, você precisa de uma estrutura gramatical complexa, né? Depois a gente vai ver mais para frente. E isso, né, essa estrutura gramatical complexa, usando metáforas, e a metáfora é um símbolo, usa símbolos, né? Ela vai construir então a mitologia, o pensamento religioso. Bom, uma outra ideia do livro é que houve uma revolução simbólica, né? Ou seja, houve vários avanços, né, revolucionários na evolução cultural e linguística. Ele defende a tese de que houve uma revolução simbólica, tipo um Big Bang, né, da língua, que tenha ocorrido ali por volta de 130 mil anos, no período de 130 a 120 mil anos atrás. E nesse período, desse boom da língua, o simbolismo floresceu, né, e a linguagem se tornou complexa mais ou menos nesse período. Esse período que ele diz que houve essa revolução simbólica, nesse boom de 130 a 120 mil anos, corresponde ao período interglacial, né, que corresponde ao Pleistoceno superior. Bom,
Então ele afirma, né? Ele desenvolve todas essas afirmações do livro. Agora, para ele obter essas conclusões, né? Para ele chegar a essas conclusões, a gente pode se perguntar como, né? Como ele chega a essas conclusões que ele chega, né? Como a data, por exemplo, né? Dessa revolução simbólica. Então, aqui agora a gente vai ver o material concreto, né? A fonte dessas conclusões. Então, primeiro de tudo, ele dá um pano de fundo, né, para todas essas conclusões, que ele vai definir quais são os precursores da cultura simbólica, os precursores como hominídeos, né? Então, ele faz um pouco da história, né, da pré-história, né, do desenvolvimento da pré-história, como precursores. Quem seriam esses precursores desta cultura simbólica? Então, ele vai afirmar, juntamente com a arqueologia, que a evolução hominídica, a evolução dessa cultura simbólica, ela foi muito lenta até o Homo heidelbergensis, né? Até o Homo neanderthalensis. Ela foi muito lenta. Então, você tem ali os precursores, você tem os australopithecus, né? Os australopithecus, eles usavam já ferramentas em pedra, e se descobriu um dimorfismo sexual, ou seja, o aumento da pelvis, né, que já corresponde a um andar erecto daqueles hominídeos, que faz com que já é um grau maior de humanização. Você tem o Homo galtengensis, também, isso que usava o fogo, se presume que esse homem usava o fogo. O Homo ergaster, que tem mais diversidade de espécies, são 8 espécies deste Homo ergaster. Após o Homo erectus, que o Homo erectus corresponde ali a 60 mil anos atrás e foi o primeiro homem a sair da África, né? Se presume que foi o primeiro homem que saiu da África. Então, veja, você tem aqui o pano de fundo. Esses eram os precursores da cultura simbólica. Agora, outro aspecto das suas ideias, né? A gente retoma algumas ideias que a gente já falou, que o desenvolvimento da cultura simbólica, né? Como eu disse, foi gradual na África, antes de 50 mil anos atrás. Se você percebe, 60 mil anos atrás, o homem, aquele pequeno grupo, saiu da África. Então, o que ele está afirmando aqui é que o desenvolvimento da cultura simbólica foi lento antes de 50 mil anos atrás. E por que ele chega a essa conclusão? As evidências dessas expressões simbólicas, né, seriam ali, ele define uma data entre 80 a 70 mil anos atrás. Esta foi o desenvolvimento gradual nesse período de tempo, né? E esse período corresponde à Idade Média, da Idade da Pedra Média, né? Porque você tem a Idade da Pedra Superior, a Idade da Pedra Média e a Idade da Pedra Inferior, e depois o Neolítico. Então, esse período de 80 mil a 70 mil corresponde exatamente à Idade da Pedra Média. A Idade da Pedra Média, em tempos paleontológicos, varia de 300 mil anos atrás a 50 mil anos atrás. E o Alan Barnard vai definir este período de cultura simbólica, esse desenvolvimento, esse surgimento, por volta de 80 a 70 mil, né? Portanto, na Idade da Pedra Média, né? Que corresponde ao Paleolítico Superior. Isso porque
como ele é um professor da África do Sul, a África do Sul desenvolveu uma maneira de datação de períodos arqueológicos por conta que é diverso das outras, né, da Europa, diferente. Então, por exemplo, na África do Sul não existe o Neolítico, né? Eles param ali no Paleolítico, né? Que é a Idade da Pedra, digamos. Não houve uma época, né, do bronze nem do ferro. Por isso que é diversa a datação. Por isso que ele define que essa Idade da Pedra Média da África do Sul corresponde ao Paleolítico Superior, daquela datação mais geral da paleontologia. Muito bem. Então, quais seriam as evidências, né, do pensamento simbólico? As evidências do pensamento simbólico, repetindo, vai estar num período de 300 mil a 125 mil anos atrás. E quais seriam, então, essas evidências? A gente tem um enterro ritual, que foram descobertos ali pelos arqueólogos, né, do Homo neanderbergensis e do Homo neanderthalensis. Então, existem restos arqueológicos de enterro ritual, e isso estamos falando de um período de 320 mil anos atrás. Veja que já há 320 mil anos atrás já existia um certo pensamento simbólico, né? Porque, por exemplo, você enterrar um ser sobre um leito de flores é diferente de você deixar morrer e abandonar. Isso pressupõe já que você tenha uma certa relação com aquele fato social que é a morte, de uma forma simbólica. Então você tem o enterro ritual, que é ali presente já com os neandertais, há 320 mil anos atrás, e você tem locais chaves, né, sempre na África, e por conta disso ele diz, na verdade, que a origem do hominídeo não é na África Oriental, mas é na África Austral, ou seja, a África do Sul. Por quê? Porque você encontra muitos restos arqueológicos na África do Sul que fazem crer que, na verdade, e são restos arqueológicos datados de muito tempo e muito antigo, que faz crer que o homem surgiu ali e não na África Oriental. Portanto, quais seriam esses locais chaves, então, que são evidências do pensamento simbólico? É a caverna de Tin Rivers, que é na Zâmbia. Ali é datada de 270 mil anos atrás. Você tem pinturas em ocre vermelho, né, e atividade simbólica com essas pinturas em ocre. Você, um segundo local-chave é a caverna Apolo 11. Ela tem esse nome porque foi descoberta em 1969, quando Apolo 11 pousava na Lua. Então, há a caverna Apolo 11, né, que você tem pinturas rupestres, e é datada ali de 27 a 25.500 anos atrás, sempre na África. E você tem a caverna de Blombos, né? A caverna de Blombos, ela é ali perto de Joanesburgo, essa caverna. Você tem uma atividade xamânica. Por quê? Né? Como assim? Como você sabe? Porque existem pinturas, né, de animais, pinturas rupestres, que fazem crer, foram feitas análise e diz que corresponde a uma atividade xamânica. E essa caverna de Blombos, ela é datada ali entre 100 mil anos atrás a 70 mil anos atrás. Então, tudo isso é um diálogo, se você percebe, com a arqueologia, né? Então, como eu sei que houve uma origem, como eu sei que tem um pensamento simbólico em ossos, né? Você tem
ossos. Como você extrai informações de ossos. É disso que eu estou falando, né? Então, as evidências são o enterro ritual, né? Esses locais chaves que se encontram, por exemplo, peças de flechas, pontas de arco, né? Ou pedras que têm certas estruturas, desenhos geométricos pintados com ocre vermelho, que já denota um pensamento simbólico. É disso que se trata. Agora, a parte mais porque é um antropólogo social, né? É claro, ele não ia deixar de lado certas questões da antropologia. E uma das questões premente e que está na origem do pensamento simbólico é o parentesco, né? O parentesco como forma advinda também da linguagem e influenciando a linguagem. Então, veja, o casamento, o que seria? O casamento, ele é um mecanismo de ligação estrutural, né, para a vida social humana, né? Então, o casamento, pensando como Lévi-Strauss, é uma comunicação, né? O casamento é uma comunicação e, como comunicação, ele vai definir a sociabilidade humana, né? Então, a sociabilidade, juntamente com o tabu do incesto, porque para você ter o parentesco, você tem que definir quem pode e quem não pode, né? Então, é o tal do tabu do incesto. Então, o casamento como mecanismo de ligação estrutural, né, definido como uma linguagem, né, vai criar laços duradouros, né, laços duradouros entre aqueles seres que não tinham esses laços. Vai criar relações culturais, né, e, portanto, digamos, o parentesco, né, e o tabu do incesto, eles são pilares da sociabilidade simbólica, né? Ou seja, a partir da definição de quem pode e quem não pode, primos cruzados, primos paralelos, né, como o estudo muito famoso de Lévi-Strauss, Lévi-Strauss já dizia isso nos anos 60, define quem você pode e quem você não pode, né? E isso interfere também na linguagem. Então, por exemplo, sendo pilares da sociabilidade simbólica, né? Em que sentido? No sentido que eles vão, como linguagem, né? Pensando a Lévi-Strauss, eles vão criar frases metafóricas. Isso tudo simbolicamente, gente. Então, o parentesco cria uma linguagem, né? E ele cria frases, entre parênteses, metafóricas de inclusão e exclusão, né? Então, você define o incluso e o excluso, seja na relação de matrimônio, seja na relação do dia a dia. Tudo metaforicamente, né? Então, você ouve, por exemplo, ele afirma que houve uma revolução no parentesco, né, que no início era estruturado de modo flexível, né, e com categorias universais de parentesco. Então, a teoria dele, a tese do Alain Barnard, é que no início os hominídeos se relacionavam socialmente dentro da estrutura do parentesco de modo flexível, né? Modo flexível, sem uma estrutura muito hierarquizada, no sentido de que definindo poucos que pode casar, quem não pode casar, no sentido de manter uma família, de gerar filhos, não? Essa estrutura era muito flexível, ou seja, a categoria era universal, né? Todos eram parentes nesse sentido. Então, quais são as evidências para ele afirmar esse tipo de coisa? Aí ele vai fazer um estudo comparado, né, com sociedade caçadores-coletoras. Então, especificamente, ele vai estudar o San, né, que é um aborígene australiano, e comparando com a sociedade tribal Adames, que é na Islândia, né, islandesa.
E nesse estudo comparado, ele vai definir que a sociedade sã ela é muito hierarquizada e estruturada hierarquicamente, né, que ela define, é rígida no sentido de definir quem é primo cruzado, quem é primo paralelo. Primo paralelo, por exemplo, aqueles primos que você pode casar, que você pode manter uma relação de parentesco, e primos cruzados em vez não. Já a sociedade Adamanis, ela é mais flexível, né? Ela tem uma estrutura de parentesco universal. A partir disso, né, ele conclui, ele acha que nos primórdios, né, a sociedade de hominídeos era também flexível e com categorias universais de parentesco, ou seja, quase todos eram parentes. Então veja, isso tudo para dizer, né, que o parentesco, né, a sociedade, né, o casamento é um mecanismo que vai gerar e vai contribuir para a relação simbólica, né, no sentido de ser um pilar da sociedade, da sociabilidade, digamos, simbólica, eu com o outro. Então o parentesco, ele pode existir, né, ele vai afirmar que o parentesco, ele vai estar dentro de uma estrutura maior, né, em relação cosmológica, né, com a sociedade. O que isso quer dizer? Em outras palavras, ele quer dizer que, por exemplo, o parentesco ele vai estar dentro, vai estar também definindo o pensamento totêmico, né, dentro da mitologia, os animais totens, né, para te dar um exemplo, os animais totens, né, vai definir o parentesco. Então, por exemplo, eu sou da sociedade que tem de uma linearidade que tem como totem a raposa, né? Então, o meu primo José é da mesma linearidade da totem da raposa, portanto, não posso casar. Já o Manuel, né, o Paulinho, é da linearidade que tem como totem o gambá. Então, portanto, eu posso casar. Veja, então, que toda a estrutura social, ela está... O parentesco, ele está dentro, então, por exemplo, dessa estrutura religiosa, né, que define quem pode e não pode casar ou cruzar. Também, por exemplo, a definição, por exemplo, de pai, né? A definição de pai que a gente dá de barato, ela é estruturada, ela é definida também culturalmente, né? A definição social, a definição de pai para essas sociedades, ela é definida tanto culturalmente quanto socialmente, né? Por exemplo, as sociedades Aka, em que o pai ele passa a maior parte do tempo com a criança, o pai ali ele tem a função tanto biológica quanto social muito presente, e isso vai em oposição à ideia que a gente tem que, por exemplo, as sociedades mais estruturadas, o pai perde, né? Não tem mais tempo ou seja, com a sociedade agropastoril, o pai ele já perde o tempo que teria para com os filhos, como tem, por exemplo, nas sociedades sociedade caçadora-coletora. Então, tudo isso para dizer que o próprio parentesco ele é pensado dentro de uma estrutura maior, dentro da estrutura do pensamento
totêmico, mitológico, né? E esses sistemas de crenças, né? Esses sistemas religiosos, né? Na pré-história, então ele afirma que podem estar, por exemplo, em desacordo com o que nós pensamos. Por exemplo, qual é a origem da religião, né? Então, certos autores afirmavam que a religião original era o totemismo. Quem seriam esses? Radcliffe Brown, né? E James Frazer. Radcliffe Brown é um antropólogo que afirma que o totemismo foi a origem do pensamento religioso, né? Ele que pergunta, mas para que tantos pássaros, né? Por que tantos pássaros? Pássaros como totem, né? E o James Frazer, né, que dizia que a ordem social ela é construída na base religiosa, né? E totêmica, diferentemente do, como eu disse, do Durkheim, né? Bom, então, o que a gente sabe do início da religião, a gente não sabe muito, na verdade. Então, pode estar também em desacordo com o que a gente pensa que eles seriam. Seriam monoteístas, né, como afirmam alguns, seriam totemistas, né? Aí o Alan vai discorrer sobre certos autores, certas teorias da origem do totemismo. Aí ele vai falar do Freud, né, com o pai primevo, o pai da horda primeva, né, aquele em que os filhos, por ciúmes do pai com a mãe, mata o pai, né, e instaura, e nesse assassinato eles constituem, eles moldam uma estátua, criam uma simbologia e veneram, né, essa figura do pai como sentimento de culpa, tá? Então, a origem do totemismo parte daí. E compara, o Alan Barnard vai comparar com um outro pensador moderno que se chama Chris Knight, que na verdade ele define que não o paradigma não é masculino do início do totemismo, mas o paradigma é feminino, né? Ele disse que em uma certa época as mulheres decidiram fazer uma greve de sexo, né? E para depois trocar, para poder ter um barganho, né? Um poder de barganho por carne, né? Então, depois disso, foi se ritualizando essa greve de sexo, que correspondia a uma época lunar, uma fase da lua, e isso gerou o totemismo, a relação com os animais, então parte de um órgão feminino, não diferentemente de Freud, que parte do pai primevo, né? Ou seja, o paradigma é masculino. E você tem as teorias, por exemplo, da arte rupestre, né? Então, o que seria a arte rupestre? Tudo isso, gente, a gente está no âmbito da religião, tá? Sistemas de crença iniciais, né? Então você tem essas teorias que definem o que seria a origem, né? Ele está afirmando, na verdade, que a gente não tem muita ideia do que pode ter, né? Você tem, por exemplo, as evidências da arte rupestre. O que é a arte rupestre? Então, a primeira forma de representação simbólica, né? A arte rupestre foi uma primeira forma de representação simbólica. Você tem 26 mil anos atrás a evidência na África de arte rupestre, de 32 mil anos atrás na Europa e de 10 mil anos atrás na América do Sul. Então, veja, esse é o aspecto mais antropológico da questão. Como nós afirmamos no início, a origem, a gênese do pensamento social, ela está
na complexidade da linguagem e na evolução do ser em sociedade. Então, do ser em sociedade, ele discorre até esse momento. A partir desse momento, que seria correspondente ao capítulo 5, ele vai falar, então, da linguagem, né? Como que a linguagem está vinculada com a gênese do pensamento simbólico. Então, ele vai afirmar que o florescimento da linguagem, né, com a morfologia se tornando mais complexa, né, com a morfologia complexa necessária, né, para a narrativa, ela foi necessária para a narrativa e para o mito, né? Então, por exemplo, ele vai usar o conceito de recursão, né, para exemplificar. A recursão nada mais é do que você incorporar um elemento linguístico dentro de um outro elemento linguístico. Por exemplo, você, para dizer o cachorro, né? O cachorro que perseguiu o gato, que comeu o rato, entrou na sua casinha. Veja que para você estruturar esta frase, né, isso você se utiliza da recursão, né? Você vai introduzir um elemento linguístico dentro do outro. Então, isto, né, parece simples, mas é de uma estrutura gramatical muito complexa e que vai exigir uma complexidade da língua, uma morfonologia sintática complexa. Então, esse florescimento da linguagem, né, ele é necessário para a narrativa, porque se você dizer eu estou com fome, né, olha o perigo, né, olha o bisonte, cuidado, não é tão necessário uma gramática complexa, mas para você narrar, né, como eu disse, como eu estou narrando o que aconteceu com aquele cachorro, né, o cachorro ele entrou na casinha. Só que é necessário essa estrutura complexa do linguagem. Então, a narrativa, né, e por consequência o mito, ele é uma consequência da estrutura linguística mais complexa, né? Ele vai também afirmar aqui que, além da questão da língua, né, uma alteração no cérebro, né, vai concomitantemente evoluir para que a língua e a complexidade gere a narrativa, gere o mito, né? Então, perceba que o que implica tudo isso? Implica o desenvolvimento da sociedade, né, como tal, né? De tudo isso gera a sociedade como tal. Então, por exemplo, da onde pode ter advindo essa complexidade, né? Além da questão, por exemplo, da alteração no cérebro, e tudo isso, gente, viaja ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, não é que primeiro desenvolveu o cérebro e, portanto, a língua, ou então o contrário, que a língua fez com que o cérebro aumentasse, não, é tudo concomitante. Ele vai dizer que o fogo foi uma descoberta, assim, estupenda na evolução humana. Por quê? Porque o fogo, ele não somente fez com que você pudesse cozinhar os alimentos, né? E, portanto, a digestão ser mais rápida, né? Você liberando, então, horas de vigília, né? Porque o animal comendo carne crua, o processamento é muito mais lento e você acaba que dormindo muito mais tempo. Então, com o fogo e o cozimento do alimento, você libera, né, tempo maior para as atividades de vigília e um sono mais tranquilo, mais repousador. Além do que, o fogo contribuindo para o cozimento vai fazer como consequência biológica uma diminuição do maxilar e, portanto, permitindo uma maior
um maior volume da caixa craniânica, permitindo um aumento do volume do cérebro. Veja que tudo anda junto, né? E o fogo, esse é o aspecto biológico, digamos, é a natura, é o aspecto natural. Mas existe a contrapartida cultural também da descoberta do fogo. Por quê? O fogo também serviu como proteção contra os predadores. Então, à noite se acendia o fogo e ao redor do fogo todos se reuniam, né? Portanto, isso pode ter uma influência maior para a complexidade da linguagem, primeiro. Segundo, para que se narrassem histórias, para que se contassem histórias, uma forma de sociabilidade, não? E em volta do fogo se cantava, né? Se criava os mitos, né? Se faziam os rituais, se dançava e com a dança se ornamentava, né? Se iniciava a produção simbólica, né? Do enfeite do corpo. Portanto, o fogo, como você vê, ele é um dos fatores primordiais que contribui, né, para este compartilhamento social, para esse desenvolvimento da sociedade, né? Então, o fogo, essa questão da reunião, né, do compartilhamento de informações, né? A linguagem, então, ela teria um papel de compartilhamento mesmo, né, de status, né, de reconhecimento, né, de distinção entre parceiros. Por exemplo, no início, qual é o papel da linguagem, né, dentro das estruturas de parentesco, né? Então você percebe que a linguagem interfere em outro fator, como o parentesco, tanto quanto o parentesco interfere na linguagem, modificando e adaptando. Ele vai utilizar aqui um exemplo que é as evidências para essa sua teoria. É uma análise que faz um linguista japonês que se chama Sugawara, que faz uma análise linguística do discurso de dois povos do Japão, que é o Gi e o Gana, né? Então, eles, a partir da relação de parentesco, né? Então, eles definem uma relação de de evitação e de atração. E a partir, então, desta relação de quem você tem que evitar no sentido, mesmo no sistema de parentesco, entre primos cruzados e primos paralelos, né? Então, interfere na maneira de falar. Então, na relação de evitação, diz ele, existe diálogos, não existe um diálogo, né? Existe monólogos intercalados. Já quando estão reunidos, digamos, entre parentes, é o diálogo, né? Às vezes intercalado e às vezes concomitantemente. Então, você percebe que o parentesco define, né, a linguagem também, né? Então você percebe que tudo está ligado. O que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso, né? Que no início, né, lá nos primitivos, quase com certeza a língua ela era definida pela relação de parentesco, tanto quanto influenciava a relação de parentesco, né? Então, o fogo voltando ao fogo, ele é ali o centro, né, da vida daqueles seres
primitivos, os rituais, a dança, né, a música, as decorações, isso é a cultura. A questão biológica do fogo, de diminuir a machela, de acelerar o processo de digestão, né, liberando mais tempo, e isso interferindo no aumento do volume da caixa craniana. Bom, ali já quase no final do livro, ele vai estar preocupado com a questão daquela tese da datação, né, de que houve uma explosão, né, de linguagem, um Big Bang de linguagem antes de 80 mil anos atrás, né, antes da explosão de Toba, né, por volta de 74 mil. Então, ele está preocupado em dar as evidências. E quais são as evidências? São as evidências linguísticas, tanto genéticas quanto filogeográficas. Por quê? Porque vão definir as rotas de migração, né, de pequenos grupos. As evidências, então, para esse Big Bang é baseado em análise genética, né? A primeira é a análise genética da Eva mitocondrial, que define, né, uma ancestralidade comum, digamos, por volta de 200 a 100 mil anos atrás. Então, a Eva mitocondrial, ou o MT, cromossomo mitocondrial, né? E o cromossomo Y, conhecido como Adão, que define, então, uma ancestralidade comum por volta de 50 mil anos atrás. Então, veja que para ele chegar a essa data de 80 mil anos atrás, ele se baseia em evidências dadas da análise genética, né, que vai definir, então, essa ancestralidade comum, né, com uma divergência genética, né, se dividindo geneticamente por volta de 130 mil anos atrás. Então, veja, tudo bem, houve então essas rotas de migração desses pequenos grupos, né? Mas aí ele se pergunta, mas para a cultura, né, qual é o significado, né, dessas migrações? Então ele chega a uma conclusão que com essas grandes migrações, o significado para a cultura foi uma diversidade genética, é claro, porque você encontra outros povos deste ramo, né, da nossa história, e cruza. Teorias atuais dizem que o Neandertal cruzou com o Australopithecus, né, que antes tinha uma discussão de que um tinha exterminado o outro. Na verdade, eles cruzaram. Existe um certo percentual, e é comprovada, dos genes do Neandertais em certas populações da Ásia. Portanto, então, o significado dessas grandes migrações primeiro foi essa diversidade genética, né? E um outro, que ele original seu, né, de sua ideia, esse empréstimos culturais, né? Então, de que uma cultura, um certo ramo, né, do homem contribuiu e emprestou certos aspectos culturais para o outro. Então, as evidências quais seriam? Ele toma como evidência para este argumento um dedo mindinho em que foi encontrado, né, recentemente na Sibéria. É conhecido como mulher X, porque não foi nomeada ainda, e essa mulher X, segundo as análises, ela fazia parte de uma população,
chamada Denisovans, né, que viveu ali por volta de 40 mil anos atrás, foi encontrado na Sibéria, e se presume que é outro ramo, né, da árvore do homem. Né? Então, você tem ali o homem de Neandertal, o Homo australopithecus, o Homo sapiens e estes Denisovans, né? Que é um dos ramos ali convivendo com os Neandertais e os australopithecus, e que é claro que se extinguiram, não? Por volta de 40 mil. Como se sabe, além da questão do dedo mindinho que foi encontrado, você tem análises genéticas que comprovam que tem afinidade genética, né, dos Denisovans com populações europeus asiáticas, né, com os asiáticos. Foram encontrados resíduos de DNA desse povo Denisovans. Muito bem. Então, isso foi o grande significado dessas migrações. Então, foi a diversidade genética e os empréstimos culturais. E para terminar, ele vai falar um pouquinho do Neolítico, né? Porque o Neolítico, na verdade, não faz parte da África e ele está concentrado ali na África. Bom, ele vai dizer, ele tem uma maneira particular de encarar o Neolítico, né? Porque existe toda a discussão se o Neolítico foi uma revolução, se o Neolítico foi uma transição, né? Ele considera o Neolítico, na verdade, moderno. O Neolítico é moderno. O Neolítico é moderno, né? É onde começa a modernidade para ele, né? Então, é ao mesmo tempo moderno, ou seja, onde começa a modernidade, e ao mesmo tempo revolucionário o Neolítico. Por quê? É revolucionário, mas não foi uma revolução, diz ele, né? Ele é moderno pela mudança na estrutura social, né? A estrutura social mais hierárquica, né? Mais estratificada, e pela visão de mundo, né? Que são atuais, que ainda são atuais, são as nossas. O Neolítico, para quem não sabe, é onde começa a agricultura, né? É onde houve essa mudança dos caçadores-coletores para agricultores. Então ele vê, na verdade, o Neolítico como moderno, porque é a partir dali que se estrutura, né, uma estrutura social hierárquica e visão de mundo, né, uma visão ideológica diversa. Então, ele diz que o Neolítico vai corresponder para ele, na verdade, não é o início de uma era, porque muita gente pensa que o Neolítico é o início de uma era, ele vê como o fim de uma era, né? E com as mudanças, né, que advêm dessa era com o Neolítico, né, com mudanças estruturais na sociedade, se tornando mais hierárquica, né, mais rígida, digamos, e ideológicas, né, no sentido de perda, né, porque, segundo ele vai considerar uma perda o Neolítico com relação a uma maneira de pensar o mundo, né? Então, por exemplo, é uma perda porque é uma perda na capacidade de recitar os mitos. Nós perdemos muito, Lévi-Strauss já diz, né, ali na sua obra, como é o nome? Mito e Significado, né? Ele já afirma também que nós perdemos esta relação com o meio ambiente, né? Essa relação de recitar os mitos. Então ele vê como uma perda a capacidade de recitar os mitos, uma perda, por exemplo, do parentesco universal, que segundo ele se encontrava no início dos hominídeos, tanto quanto se encontra hoje em dia em certas sociedades de caçadores-coletores. Então, esse parentesco universal em que todos são parentes, né? Uma perda do conhecimento profundo, né, do meio ambiente, né?
a perda de usar o tempo livre, porque os caçadores-coletores eles têm e usam e sabem usar muito mais o tempo livre do que os agricultores, por exemplo, né? A relação com a terra foi uma perda, né? E com o mundo sobrenatural. Então ele vê tudo isso, né, nessa passagem do Neolítico como uma perda, né? O fim de uma era, ou seja, aquela era de caçadores-coletores que tinham uma estrutura social mais flexível e uma visão de mundo diferente. A ideologia era diferente. Então, veja, quais são as evidências disso para ele afirmar sobre essa questão do Neolítico, né? Como ele sabe que antes do Neolítico tinha essa visão de mundo? Novamente, é o método comparativo com os povos caçadores-coletores atuais, né? Então, os caçadores-coletores atuais, você vê, eles têm a maneira de enxergar o mundo é diferente da maneira de enxergar o mundo de um agricultor-coletor. Na sociedade de caçador-coletor, prevalece o compartilhamento, né? Então, prevalece a redistribuição de bens, né? O consumo imediato, não a acumulação. A acumulação faz parte já da sociedade agropastoril. Portanto, ele pensa novamente com esta visão de mundo, essa perda, se os caçadores-coletores atuais têm essa estrutura, é estruturada a sociedade dessa forma, não tem por que a gente não pensar que no início dos seres mais primitivos da nossa história não fosse assim. É claro, porque para isso você vai... a ferramenta aqui principal para essa maneira de pensar é aceitar a noção de unidade psíquica da humanidade, ou seja, os universais, né? Que diz Lévi-Strauss quando compara mitos da América do Sul e da América Central, e eles são todos meio que parecidos. Por que são parecidos, né? Por que todos esses pássaros, segundo Fraser? Porque existe um substrato, né, psíquico, né, e um substrato ideológico que é comum. Comum por quê? Porque somos todos seres humanos. Então, para você aceitar válida, né, as ideias aqui do Alan Barnard, você tem que aceitar junto com o pacote de que você pode comparar uma sociedade atual, né, que vive um modo com o meio natural que seria como a sociedade primitiva e antiga, né? Por quê? Porque você tem que aceitar a noção de que há uma unidade psíquica da humanidade, né? Que há um substrato psíquico, há um substrato ideológico que é comum nos seres humanos, seja aqui, seja 300 mil anos atrás, né? Então, para ele argumentar, né, sobre essa questão do substrato psíquico comum, ele vai diferenciar duas teorias antropológicas, que uma é da teoria antropológica alemã com a antropologia inglesa, né? E essa noção de substrato comum, ela vem de um antropólogo chamado Bastian, que viveu no século XIX, é um antropólogo alemão, e foi ele escrevia pessimamente, né? Os livros dele são inelegíveis, inteligíveis e inelegíveis, né? Só que ele deu uma grande contribuição para a antropologia, definindo esse conceito de unidade psíquica, que ainda hoje é usado. Inclusive é usado por Alan Barnard até hoje, né? Ou seja, se você não crê na unidade psíquica do homem,
toda a sua teoria ela desmonta. Então, para você crer nas ideias como ele está definindo neste livro, você tem que crer então nessa unidade psíquica, nesse substrato comum, né, ideológico que está presente em todos os seres humanos. Se você não acredita nisso, então a tese do Barnard vai por água abaixo. Bom, e ele termina, na verdade, o livro com uma grande preocupação que ele tem no coração, que é a contribuição da antropologia social para o debate, para a história primitiva, né? Então ele afirma que a antropologia social deve resgatar, então, esta linha de contribuição para a história primitiva, para a história antiga, que ela é idônea a sentar-se à mesa juntamente com os arqueólogos, com os antropólogos cognitivos, com os linguistas, e dar a sua singela contribuição para a iluminação, né, para iluminar este período da nossa história, para iluminar estes povos que já se extinguiram, né, para dar carne, para dar sangue a esses ossos que estão sendo descobertos, né? Então, ele tem ao coração muito essa questão da contribuição, então, da antropologia social para o desenvolvimento e entendimento da história primitiva. E assim ele termina o livro e a gente termina o nosso vídeo, que eu não consegui fazer um vídeo mais curto, porque o livro ele é longo, ele tem 250 páginas, existe muita coisa ali para ser discutida. Eu deixei muitas coisas de lado, mas o vídeo não consigo fazer menos do que isso. Então, eu agradeço a vocês por terem acompanhado e a gente se vê no próximo vídeo opinião, vídeo livro.